boa noite. Mas não apenas um boa noite comum. Eu preciso te dizer algo que talvez você não tenha percebido ainda. Hoje não é um dia qualquer. Hoje existe uma atmosfera diferente no mundo espiritual. Existe algo sendo liberado sobre a sua vida, algo que pode mudar completamente a sua história. E talvez você tenha acordado hoje sem perceber, mas Deus já havia decidido te trazer até aqui. Não é coincidência, não é acaso, é propósito. Porque existe uma palavra específica liberada para você neste dia: multiplicação. Sim, aquilo que estava faltando, aquilo que parecia insuficiente, aquilo que você olhava e pensava, não vai dar. Deus está dizendo, eu vou tocar e vai começar a multiplicar. Agora, antes de qualquer coisa, eu quero que você faça algo comigo. Erga uma das suas mãos e declare com fé, não como quem repete palavras, mas como quem toma posse de uma promessa. Eu viverei a bênção da multiplicação. Diga de novo, mais forte, mais consciente. Eu viverei a bênção da multiplicação. Se você puder, escreva isso no seu coração. Porque tudo começa com uma palavra, e toda transformação espiritual começa com uma declaração. Existe algo que você precisa entender. Deus não trabalha com lógica humana. Ele trabalha com princípios espirituais. E um desses princípios é poderoso, talvez um dos mais poderosos de todos. Deus nunca começa com abundância, ele começa com pouco. Sim, olhe para a Bíblia, olhe para as histórias. Tudo começa pequeno, mas quando passa pelas mãos de Deus, se torna grande. E talvez esse seja exatamente o seu caso hoje. Talvez você esteja olhando para a sua vida e pensando, está faltando. Falta dinheiro, falta paz, falta oportunidade, falta a resposta, falta a direção. Mas Deus está dizendo, não é o quanto você tem, é o que eu posso fazer com o que você tem. Preste atenção nisso, porque isso pode mudar tudo. O milagre não começa quando você tem muito. O milagre começa quando você entrega o pouco. E é aqui que muita gente trava, porque as pessoas pensam, quando eu tiver mais, eu faço. Mas Deus diz, faça com o que você tem agora. E hoje, existe um dia profético sendo liberado sobre a sua vida. Um dia que carrega um significado espiritual. O número 12, na Bíblia, não é apenas um número. Ele representa governo, ele representa ordem, ele representa plenitude. Mas também representa algo muito forte. Ciclos que se completam e novos ciclos que começam. E talvez hoje seja exatamente isso que Deus está fazendo com você, encerrando um ciclo de escassez e iniciando um ciclo de multiplicação. Agora me responda com sinceridade. Você crê nisso? Não da boca para fora, mas de verdade, no seu interior. Você acredita que Deus pode mudar sua realidade? Se a resposta for sim, então eu preciso que você declare, eu tomo posse. Porque quem não toma posse não vive. Quem não declara, não manifesta. E deixa eu te dizer algo muito importante. Talvez você tenha chegado aqui pela primeira vez. Talvez nem tenha costume com esse tipo de mensagem, mas existe algo que você precisa entender. Isso aqui não é sobre religião. Isso aqui não é sobre igreja. Isso aqui é sobre Deus, sobre relacionamento, sobre fé, sobre posicionamento espiritual. E hoje, nós vamos entrar em uma revelação poderosa, uma das mais impactantes da Bíblia, que revela exatamente como funciona a multiplicação. Está no livro de João, capítulo 6, e talvez você já tenha ouvido essa história. Mas hoje, você não vai ouvir, você vai entender. A Bíblia diz que havia uma multidão, milhares de pessoas, famintas, cansadas, esperando algo. E Jesus estava ali, observando tudo, e em determinado momento, ele faz uma pergunta, mas não era uma pergunta comum, era uma pergunta estratégica. Ele olha para Filipe e diz, onde compraremos pão para alimentar esse povo? Mas a Bíblia deixa claro, Jesus já sabia o que ia fazer. Ele só queria testar a fé.
E aqui já começa a primeira revelação. Deus permite situações impossíveis para revelar possibilidades sobrenaturais. Filipe olha, calcula, racionaliza e responde: nem com 200 denários daria para alimentar todo mundo. Ou seja, na lógica humana, era impossível. Mas deixa eu te dizer algo. Quando termina o seu cálculo, começa o poder de Deus. E então surge um detalhe que muda tudo. Um jovem, anônimo, sem nome, sem destaque, mas com algo nas mãos. 5 pães e 2 peixes. Agora pense comigo. O que são 5 pães e 2 peixes para uma multidão? Nada. Insuficiente, pequeno, quase irrelevante. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. O que é pouco na sua mão se torna muito na mão de Deus. Aquele jovem poderia ter pensado: isso é meu, não vai fazer diferença. Mas ele fez algo que ativou o milagre. Ele entregou. E talvez seja exatamente isso que Deus está esperando de você hoje. Não perfeição, não abundância, não grandeza, mas entrega. Jesus pega os pães, levanta aos céus e faz algo poderoso. Ele agradece. Antes do milagre acontecer, ele já estava agradecendo. E aqui está outra chave. Quem aprende a agradecer antes, vive milagres depois. E então, o impossível começa. Os pães começam a se multiplicar, os peixes começam a se multiplicar, e aquilo que era pouco começa a alimentar milhares. Mas o mais impressionante não é isso. O mais impressionante vem depois. Quando todos já estavam satisfeitos, Jesus diz: recolham o que sobrou. E sabe o que aconteceu? Sobrou. E não foi pouco. Foram 12 cestos cheios. Preste atenção nisso. Começou com pouco, terminou com sobra. Essa é a promessa para você hoje. Você não vai sair apenas da falta. Você vai entrar na sobra. Aquilo que hoje parece insuficiente vai se tornar abundante. Aquilo que hoje parece pequeno vai crescer. Aquilo que hoje te preocupa vai se transformar em testemunho. E talvez você pense: mas por que isso ainda não aconteceu na minha vida? Eu te respondo: porque existem chaves espirituais. E hoje você está começando a acessar essas chaves. Agora eu quero que você declare novamente, mas dessa vez com mais convicção: aquilo que era pouco na minha vida vai começar a sobrar. Sinta essa palavra. Receba isso, porque Deus não está apenas falando, Ele está liberando. Agora, respira fundo por um instante, porque o que eu vou te dizer agora pode mexer profundamente com você. Existe algo que muitas pessoas ainda não entenderam. Elas querem viver o milagre, mas não querem passar pelo processo. Querem a multiplicação, mas resistem à entrega. Querem a provisão, mas fogem da fé. E Deus está dizendo hoje: não existe multiplicação sem posicionamento. Porque veja bem, o milagre não começou quando os pães se multiplicaram. O milagre começou quando o jovem decidiu entregar. Antes da multiplicação, veio a decisão. Antes da abundância, veio o ato de fé. E isso fala diretamente com você, porque talvez o que está travando a sua vida hoje não é falta de capacidade, não é falta de oportunidade, não é nem falta de Deus agir, mas é falta de um posicionamento espiritual. Talvez você esteja esperando sentir para depois agir, mas Deus está dizendo: haja e você vai ver. A fé não é emoção. A fé é decisão. E deixa eu te perguntar algo com muita sinceridade. O que você tem hoje nas mãos? Talvez seja pouco. Talvez seja limitado. Talvez você olhe e pense: isso não muda nada. Mas Deus olha e diz: é exatamente isso que eu quero usar. Porque Deus não precisa do que é grande.
Ele transforma o pequeno em grande. Agora imagine aquela cena. Tente visualizar. Uma multidão, milhares de pessoas, cansadas, famintas, e no meio disso tudo, um jovem com um lanche simples. 5 pães, 2 peixes. Humanamente falando, aquilo era insignificante, mas espiritualmente, aquilo era suficiente. E aqui está algo profundo. Deus não pergunta quanto você tem. Ele pergunta se você está disposto a entregar. Porque o poder não está na quantidade, está na entrega. E quando aquele jovem entrega, ele não sabia o que ia acontecer. Ele não tinha garantia. Ele não tinha explicação. Ele só teve fé. E talvez hoje, Deus esteja te chamando para esse mesmo nível. Um nível onde você não entende tudo, mas confia. Um nível onde você não vê ainda, mas acredita. Um nível onde você não sente segurança, mas decide obedecer. Porque é nesse nível que os milagres acontecem. Agora, presta atenção nisso, porque isso é forte. Tudo aquilo que você segura permanece limitado, mas tudo aquilo que você entrega, Deus multiplica. Isso muda tudo. Talvez você esteja segurando medo, segurando controle, segurando preocupações, até aquilo que Deus já pediu para você liberar. E por isso, nada muda. Mas hoje existe uma oportunidade de fazer diferente, de agir diferente, de decidir diferente. E eu quero te conduzir agora para um nível mais profundo, porque existe algo que Jesus fez que muita gente ignora. Antes de multiplicar, ele agradece. Pensa nisso. Ainda não tinha acontecido o milagre, mas ele já estava agradecendo. Isso não é normal. Isso é espiritual. E aqui está uma chave poderosa. Quem aprende a agradecer pelo pouco, se prepara para viver o muito. Talvez você esteja reclamando do pouco, do que falta, do que ainda não chegou. Mas Deus está dizendo: comece a agradecer e você vai ver o que eu vou fazer. Porque a gratidão ativa o céu. E a murmuração bloqueia processos. Hoje, você precisa escolher. Você vai continuar olhando para o que falta ou vai começar a declarar o que Deus pode fazer? Porque existe poder na sua boca. Existe autoridade na sua declaração. E é por isso que eu quero que você diga agora, mesmo que seja em voz baixa, mas diga com fé: Senhor, eu entrego o pouco que eu tenho. Diga: e eu creio que o Senhor vai multiplicar. Sinta isso. Não é só uma frase. É um posicionamento. Agora, deixa eu te levar para outro nível dessa revelação. Depois que todos comeram, depois que todos foram alimentados, depois que o milagre aconteceu, Jesus dá uma ordem. Ele diz: recolham o que sobrou. E aqui está algo impressionante. Sobrou mais do que havia no começo. Você precisa entender isso profundamente. Deus não apenas supre, Ele transborda. Ele não apenas resolve, Ele surpreende. Ele não apenas preenche, Ele faz sobrar. E sabe o que isso significa? Que você não vai apenas viver para você, mas você vai ter para abençoar outros. Porque esse é o padrão de Deus. Ele te abençoa para que você seja a bênção. E quando você entende isso, tudo muda. Agora, eu quero que você declare mais uma vez, mas dessa vez como alguém que já entendeu. Aquilo que era pouco vai começar a sobrar na minha vida. Declare: eu não viverei mais na escassez. Eu viverei a multiplicação. E enquanto você declara, algo está sendo alinhado.
Algo está sendo destravado. Algo está começando a se mover. Porque o mundo espiritual responde a posicionamentos. E hoje você está se posicionando. Mas ainda não terminou, porque agora nós vamos entrar em um momento mais profundo. Um momento de oração, mas não apenas uma oração. Uma ativação espiritual. Uma oração que vai selar essa palavra dentro de você. Uma oração que vai alinhar o seu espírito. Uma oração que vai abrir caminhos invisíveis. E antes de orarmos, eu quero te dizer algo. Olhe bem para isso. Não importa como está a sua vida hoje, Deus ainda é especialista em multiplicar o impossível. Agora, se possível, pare por alguns instantes. Diminua o ritmo. Silencie tudo ao seu redor, porque esse momento não é comum. Existe algo acontecendo aqui, algo que não se explica apenas com palavras, mas que se sente no espírito. E talvez você nem perceba, mas enquanto você ouviu até aqui, algo dentro de você começou a mudar. Talvez uma esperança que estava apagada começou a acender. Talvez uma fé que estava fraca começou a se fortalecer. Talvez uma situação que parecia impossível já não parece mais tão impossível assim. E isso não é por acaso. Porque a palavra, quando é recebida com fé, ela gera vida. Agora, eu quero te conduzir em uma oração. Mas não é para você repetir por repetir. É para você se entregar. Se puder, feche os seus olhos. Erga uma das suas mãos e apenas se conecte. Pai, hoje eu me coloco na tua presença, não com orgulho, não com força própria, mas com um coração aberto. Senhor, tu conheces a minha vida. Tu sabes das minhas lutas. Tu sabes das minhas limitações. Tu sabes exatamente onde está faltando. E hoje eu reconheço que sozinho eu não consigo. Mas também reconheço que contigo tudo pode ser transformado. Pai, assim como aquele jovem que entregou 5 pães e 2 peixes, hoje eu também entrego o pouco que eu tenho. Talvez seja pouco, talvez seja limitado, mas eu entrego. Eu entrego minhas finanças, eu entrego minhas preocupações, eu entrego meus medos, eu entrego aquilo que está travado, aquilo que não cresce, aquilo que não anda. Senhor, toma nas tuas mãos, porque eu sei que quando está nas minhas mãos é pouco, mas quando passa pelas tuas mãos se torna muito. Pai, hoje eu declaro, multiplica. Multiplica na minha casa, multiplica na minha vida financeira, multiplica na minha saúde, multiplica na minha paz, multiplica nas minhas oportunidades, multiplica nas minhas forças. Senhor, onde existe escassez, libera abundância. Onde existe falta, libera provisão. Onde existe medo, libera fé. Onde existe atraso, libera a aceleração. Pai, assim como naquela multidão que foi alimentada, eu creio que o Senhor está fazendo algo agora. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não entenda, eu creio. E eu declaro que não apenas haverá o suficiente, mas haverá sobra. Sobra de bênçãos, sobra de provisão, sobra de testemunhos. Senhor, eu não quero apenas receber, eu quero ser canal. Me abençoa para que eu possa abençoar outros. Me levanta para que eu possa levantar vidas. Multiplica em mim para que através de mim outros também sejam alcançados. Pai, eu rejeito agora toda a mentalidade de escassez. Eu rejeito todo pensamento de derrota.
Eu rejeito toda a palavra negativa que um dia foi lançada contra mim. E hoje eu assumo uma nova posição. Eu me posiciono como alguém que viverá a multiplicação. E eu declaro, com fé, com autoridade, com convicção: eu viverei a bênção da multiplicação. Agora, respira fundo e apenas receba, porque algo foi liberado. Talvez você não veja ainda, mas começou. E tudo o que começa no mundo espiritual se manifesta no natural. Agora eu quero te conduzir em uma declaração final. Repita comigo, mas com força, com fé, como quem decreta: aquilo que era pouco na minha vida vai começar a sobrar. Mais uma vez, aquilo que era pouco, Deus está multiplicando agora. E pela última vez, declare: eu viverei a bênção da multiplicação. Amém. Agora escuta isso com muita atenção, porque isso é importante. O que você fez aqui hoje não foi apenas uma oração, foi um posicionamento. E posicionamentos geram resultados. Talvez hoje mesmo você já comece a perceber sinais, pequenas mudanças, pequenas respostas, e não ignore isso, porque é assim que Deus começa. Agora, antes de encerrar, eu quero te pedir algo importante. Se essa palavra falou com você, se você sentiu algo diferente, se isso tocou o seu coração, não guarda só para você. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém, porque alguém que você conhece pode estar precisando exatamente dessa palavra. E talvez você seja o instrumento que Deus vai usar para alcançar essa pessoa. E tem mais, não sai daqui agora. Existe um próximo vídeo que vai aprofundar ainda mais essa questão da fé e de como destravar áreas travadas da sua vida. Clica nele e continua nesse ambiente espiritual, porque quando você permanece, você cresce. E eu quero finalizar te dizendo algo, mas não como rotina, e sim com verdade. Eu te amo. E mais importante do que isso, Deus cuida de você. Que a sua vida seja marcada não pela falta, mas pela multiplicação. E que a partir de hoje, você viva o sobrenatural de Deus em cada área da sua vida. Fica na paz.